Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. DNA Center, evoluindo por você. Esterbom, é Esterbom. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje inicia, a partir de agora, algumas entrevistas com pré-candidatos ao Senado e ao governo do nosso Estado. No programa de hoje, conversarei com o primeiro convidado, ex-deputado federal Ney Lopes de Souza, pré-candidato a senador. Ney Lopes, uma alegria imensa receber você como pré-candidato ao Senado e quero agradecer por você ter aceitado o convite. Olha, Nelson, é sempre uma alegria conviver com você e com os telespectadores, dado o conceito do seu programa, e sobretudo do dia como o de hoje, que é um domingo de Páscoa, que a gente tem as bênçãos da Páscoa para nos orientar em lutas que virão aí muito próximas, né? Eu estou inteiramente à sua disposição. Que beleza, rapaz. E aproveito e desejo que as bênçãos do domingo de Páscoa sejam estendidas a todos vocês, queridos telespectadores e queridas telespectadoras. Mas, Ney, por que é que você decidiu ser candidato ao Senado? Ô Nelson, eu queria ser candidato ao Senado há muito tempo, desde 1998. O meu último mandato foi em 2006, eu tentei em 2010, eu tentei em 2014, eu tentei em 2018. Mas o partido que eu estava engajado tinha outras prioridades. E eu não fui criar problema para não ser entendido como um criador de caso. Dessa vez, eu resolvi me filiar a um partido pequeno, mas homogêneo, um partido de centro, um partido que vai disputar a eleição pensando no Brasil, na democracia, nas liberdades, que é o Partido da Mulher Brasileira. PMB. PMB. E justamente o partido que não terá candidato a presidente da República, o eleitor vai ficar à vontade. No Estado, nós temos uma jovem idealista, competente, uma advogada, Cloriza Linhares, uma moça muito inteligente, que tem militância política em Grossos, no interior do Estado, mas que o Rio Grande do Norte vai conhecê-la pelas suas ideias e pela sua coragem. Eu vou disputar, pretendo, sou pré-candidato, o Senado, com base em propostas, numa campanha limpa, sem agressões, oferecendo serviço e trabalho ao Rio Grande do Norte e ao país. Portanto, dessa vez, no Partido da Mulher Brasileira, eu acho que conseguirei disputar e aceitar com tranquilidade o resultado das urnas. O que é que você acha da atual política potiguar e também do nosso quadro político de hoje? Olha, eu não vou, por uma questão pessoal, fazer um juízo sobre a atividade dos militantes políticos. Isso cabe ao eleitor na hora de votar. Eu tenho respeito. Agora, não posso negar, Nelson, que há um vazio. O Rio Grande do Norte está faltando ser uma voz presente no debate nacional. Congresso é lugar de debate, de legislar, de fazer leis, de defender valores, propostas. O Congresso consegue verba no orçamento para ajudar os municípios, isso é necessário, é compreensível, as comunidades têm que ser ajudadas, mas não é só isso. O senador tem que ser um legislador que formule leis, que enfrente situações para melhorar a vida do povo. Então, eu acho que a situação atual não é tão promissora, embora eu respeite o estilo e o trabalho dos que detêm mandato a plano federal no Rio Grande do Norte. Agora, você deu o seu ponto de vista sobre o quadro político
federal aqui do Estado. E no Brasil, como é que está o Congresso Nacional, na sua visão, hoje em dia? Olha, eu acho que o Congresso Nacional ele tem prós e contras. A primeira coisa que eu vejo do Congresso Nacional é que lá não está ninguém nomeado. Todos foram eleitos. Aqueles que discordem sistematicamente do Congresso, e é normal que isso ocorra, é um fenômeno das democracias, tem que votar bem, tem que ponderar na hora de votar. Porque a qualidade do Congresso, se hoje é ruim, como as pesquisas apontam, a responsabilidade é dos parlamentares? Mas é também do eleitor, que na hora de votar não escolheu. Então, a grande arma que o eleitor tem agora em outubro é escolher bem presidente da República, senadores, deputados, para que a qualidade política melhore. Só melhora com o voto consciente. E também acho, concordo plenamente com você, também só vai acontecer isso com um legislativo forte e competente e atuante. Eu acho que a eleição mais importante deste ano será a do legislativo, senadores e deputados federais, deputados estaduais também em cada estado. Você tem toda a razão, Nelson. Montesquieu, quando fez a trilogia das leis, ele colocou como mais importante o poder legislativo. Não é o executivo, nem o judiciário, embora sejam poderes relevantes, cada um nas suas funções. Mas a estrutura social depende muito do legislativo, porque é uma casa aberta, é o eco da sociedade. As insatisfações sociais desaguam para o legislativo. E é preciso que o legislador, deputado ou senador, esteja à altura de interpretá-las. É claro que essa interpretação agrada a uns e não agrada a outros. O que não se justifica é omissão. O que não se justifica é uma bancada que não faz nada, que fica só aplaudindo e tomando cafezinho. Isso não. É preciso ter uma bancada atuante e é por isso que eu digo, na minha luta como pré-candidato ao Senado, eu pretendo ser o advogado que está faltando em defesa do Rio Grande do Norte no Senado Federal. Além desse slogan, que por sinal muito oportuno, e você que teve 24 anos de vida pública sempre perseguindo isso, quais outras propostas que você tem a apresentar ao seu possível eleitor? Olha, tenho várias, mas eu começo lhe dizendo, eu quero continuar e aperfeiçoar muitas vitórias que eu tive. Por exemplo, vamos começar com o crédito educativo. O crédito educativo foi uma proposta minha em 1976, quando eu era deputado federal. Mas o crédito educativo foi deturpado pelos governos. Ele vigorou durante 10 anos, depois deram o apelido de fiéis e tiraram o crédito educativo do estudante de universidade pública, de faculdade pública. Que é necessário ter o crédito para pagar a anuidade de faculdade particular? Mas quando eu criei o crédito educativo, também dava direito ao estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UERN, ter uma parcela de até 2, 3 salários mínimos financiado para manutenção, para o lazer, para a habitação, porque você vê muitos estudantes carentes que às vezes passam no vestibular e não vêm estudar porque não tem como se manter na cidade sede da universidade. A minha primeira luta será voltar o crédito educativo ao que era, dar direito ao estudante da universidade pública, a quem vai fazer vestibular, o jovem que está me escutando aí, que vai fazer vestibular, você tem direito, se você é carente, de ter uma ajuda através do financiamento do crédito educativo para se manter na sede de uma cidade como Mossoró, como Natal ou qualquer lugar do Brasil. Essa é a minha proposta, restabelecer, voltar o crédito educativo. Também tenho o remédio genérico, foi uma luta que eu tive muito grande, é uma epopeia, como eu enfrentei para ser o autor, como relator da CPI de medicamentos, do projeto que resultou no remédio genérico para o Brasil. É preciso fortalecer o remédio genérico, porque o remédio genérico favorece os mais pobres. E toda ação política, ela não pode deixar de lado o incentivo à indústria, às atividades econômicas, mas não pode descuidar dos carentes, dos mais pobres, da classe média, que vive asfixiada. Muitas vezes a classe média adoece uma pessoa, não pode comprar o medicamento porque o salário já é estreito.
momento. É preciso, o remédio genérico é um canal, é uma forma que tem que ser cada dia aprimorada, e foi por isso que eu fui o autor da proposta do remédio genérico. E outras propostas também que eu tenho em mente, como, por exemplo, a regulamentação de um artigozinho da Constituição, o artigo 43, que permite incentivos, isenções, diferimento de tributo à atividade agrícola do Nordeste, no Centro-Oeste também, mas no Nordeste. Isso é o ovo de Colombo. É preciso... Eu, como deputado, apresentei um projeto regulamentando o artigo 43, que já dá esses direitos. Saí de lá, arquivaram. Ninguém se interessou. Se eu voltar ao Senado, eu vou desarquivar e vou lutar para o agricultor, a agroindústria, ter a ajuda que a Constituição já assegura, e só falta fazer uma lei regulamentando. E essa é a missão do legislador. Verdade. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Há mais de 20 anos, o DNA Center evolui por você. Hoje, mais do que um laboratório, o DNA Center é medicina e saúde. É credibilidade em serviços médicos e de análises clínicas, referência em exames inovadores e tecnologia de ponta em diagnósticos precisos para a sua confiança. Tudo isso porque não vemos apenas resultados, vemos pessoas e cuidamos de cada uma delas. DNA Center, evoluindo por você. Você sabe por que vale muito a pena fazer fisioterapia no Unifacex? A Clínica Escola de Fisioterapia é um espaço completo, composto por consultórios de atendimentos individuais e multiuso, equipado com o que há de mais moderno no mercado, ginásios com equipamentos de pilates, além da nossa piscina terapêutica, que é um grande diferencial na prática do aluno e na oferta de atendimento ao público. Nossa clínica escola foi preparada e equipada para atender todas as áreas da fisioterapia, ortopedia, geriatria, reumatologia, neurofuncional, cardiorrespiratória, pediatria. Vale muito ser Unifacex, porque aqui proporcionamos uma experiência profissional única e fundamental para a formação dos nossos alunos. E aí, curtiu a nossa clínica? Venha conhecer toda essa estrutura e dar início à sua graduação. Já estamos com matrículas abertas. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua, é sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Você que é empreendedor da Zona Norte, sabia que o Sebrae agora está bem pertinho e com toda a estrutura de um dos maiores shoppings de Natal? A loja do empreendedor reúne tudo o que é preciso para abrir ou regularizar uma empresa junto a todos os serviços do Sebrae. É tudo o que você precisa para aperfeiçoar o seu negócio com ajuda especializada. Zona Norte, visite a loja do empreendedor, uma iniciativa Sebrae e Prefeitura do Natal.
Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco da entrevista com o candidato a senador Ney Lopes de Souza. Ney, você falou no primeiro bloco sobre um projeto da sua que você idealiza e fez, quando deputado federal, que uma pequena modificação do artigo 43. Como é que está a nossa agricultura hoje no Brasil? A agricultura, Nelson, é hoje quem salva a economia nacional. Se não fosse a agroindústria, o país estaria numa situação muito pior. O que a gente precisa é trazer esse progresso do agronegócio brasileiro para o Rio Grande do Norte também e para o Nordeste. O Nordeste não pode ficar como um pedinte, sempre à procura de uma verba, de um favor. Por isso que o artigo 43 da Constituição, se ele for regulamentado, ele vai dar autonomia à agroindústria nordestina, consequentemente do Rio Grande do Norte, que tem um potencial tão grande de fruticultura e de outras atividades nessa área. Portanto, eu acho que tudo que for possível deve ser feito para ajudar a agricultura, o agricultor, e com uma prioridade aos pequenos e médios agricultores. Os grandes também, que não é por isso que vão ser excluídos, mas é preciso dar oportunidade aos jovens que saem de escolas agrícolas, de nível médio ou superior, para que eles se tornem empresários rurais, empreendedores rurais. É importante uma política nesse sentido. E a regulamentação desse artigo 43, que já existe, eu pretendo, no Senado, se chegar lá, incluir essas prioridades de ajuda ao incremento da agricultura, especialmente no Nordeste e, logicamente, no Rio Grande do Norte. A transposição do Rio São Francisco, chegando ao Rio Grande do Norte, pode mudar a agricultura local? É uma grande conquista a chegada do Rio, das águas do São Francisco ao Rio Grande do Norte. Eu sempre aplaudi, nós não podemos desconhecer que é uma grande conquista, e eu aqui, inclusive, aproveito para reconhecer o trabalho até do meu concorrente, o ministro Rogério Marinho, né, que ele realmente lutou por isso, né, só que ele é meu concorrente agora no Legislativo. A atividade que ele teve foi como executivo, ao trazer as águas do São Francisco. No Legislativo, a atividade que ele teve nesse governo foi ao assessorar a mudança trabalhista, mudança previdenciária, etc. Mas, no caso do São Francisco, foi uma conquista muito positiva e que eu acho que essas águas represadas devem ser aproveitadas para aumentar a produtividade agrícola do Estado. No resto da economia brasileira, a pandemia, que está terminando, graças a Deus, está diminuindo, a gente já está vendo os resultados práticos disso. Essa pandemia afetou o crescimento econômico brasileiro? Afetou. Afetou porque balançou as finanças, exigiu desembolso de créditos emergenciais e está deixando um grande desafio para o governo que vai chegar aí, o governo federal e os governos estaduais, porque esse período pós-pandemia é um dos mais desafiadores que existe, Nelson. Inclusive, se a gente fizer uma análise macro
econômica e social, até a democracia vai mudar, o perfil da democracia vai exigir que os governos se voltem mais para a luta contra as desigualdades sociais. O social, após a pandemia, terá prioridade. Isso não quer dizer que os governos não tenham políticas austeras de controle dos gastos públicos, mas não pode ser só uma via de mão única. É preciso olhar as políticas sociais, porque as pessoas estão em dificuldade, as pessoas morrendo de fome, não pode esperar. Os governos têm que montar estratégias que atendam o econômico, mas atendam o social também. E isso vai ser justamente agora no período pós-pandemia. Sobre a reforma tributária, o que é que você imagina que pode acontecer? Essa é uma preocupação que eu tenho muito grande e é uma proposta que eu tenho. Eu acho que o Brasil deve adotar uma estrutura tributária igual a dos grandes países desenvolvidos na OCDE, do próprio Estados Unidos, da Europa, que é tributar a riqueza e não o consumo. O que a gente vê hoje no Brasil é que o pobre que compra 1 quilo de feijão paga o mesmo imposto do bilionário que compra 1 quilo de feijão. Os países do mundo mais desenvolvidos, a tributação é em função da riqueza, do valor acumulado, e não do consumo. Então, esse é o princípio. Se você tiver esse princípio, você vai desafogar não apenas a base da pirâmide, que são aqueles mais carentes, mas vai também dar condições de sobrevivência à classe média. Porque a gente não pode condenar a classe média dizendo que ela consome demais. A classe média tem que ser estimulada a consumir, porque senão você vai condená-la a viver num status de vida e vai negar o direito dela crescer. Agora, para isso, é necessário que a tributação ela se dirija, por exemplo, dividendos. O que é dividendo? É o lucro das grandes empresas. Tem um banco no Brasil que, no ano passado, teve um lucro de 13 bilhões de reais. Não pagou 1 centavo de imposto de renda na distribuição desse lucro aos sócios. Por quê? Porque o Brasil tem isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos. É o único país do mundo, só tem um paizinho lá perto da Finlândia, que eu não lembro agora, que tem essa regra e está mudando. E o Brasil. Os Estados Unidos paga, a Europa toda paga, o Japão paga. Por que a gente aqui isentar lucros e dividendos? Aí diz, não, mas é porque a empresa já pagou e se o acionista for pagar é bitributação. Não, porque a tributação ela é individualizada. A pessoa jurídica é uma coisa, a pessoa física é outra. E o mundo todo adota esse modelo. Até a OCDE, que o Brasil quer pertencer. Então, essa questão da reforma tributária me preocupa muito e eu estou preparado para debater esse assunto. O preço da gasolina subindo, isso não significa que a Petrobras poderia ser privatizada, ser uma solução para a Petrobras? Não, eu não sou favorável à privatização simplesmente da Petrobras, até porque a Petrobras já é praticamente privatizada. No governo de Fernando Henrique, a Petrobras permitiu o contrato de risco e quebrou o monopólio. Hoje você tem exploração de petróleo aqui com empresas particulares. Então, a balela dizer hoje que o monopólio é estatal, não é, já está quebrado. E se você entregar a Petrobras a grupos privados, hoje já é difícil exercer, não intervenção, que eu não sou a favor de intervenção, mas regulação, ela sendo estatal, você imagina sendo privada. O que precisa é o país voltar-se para uma política de aproveitamento dos seus recursos petrolíferos e de gás natural, aumentar o refino no Brasil, porque o que está ocorrendo ultimamente é vender refinaria e comprar o petróleo, sai daqui bruto e a gente compra refinado. Aí tem alguma coisa errada. É preciso mudar essa estratégia, é preciso voltar a acreditar no pré-sal, é preciso voltar a acreditar no pró-álcool, que é também uma fonte de recursos, e nos investimentos em energias renováveis, etc., que também complementam essa preocupação energética. Esse é um tema amplo, mas que deve ser debatido, e se eu chegar ao Senado, também me interessará muito debatê-lo. Ney, o tempo já terminou. Infelizmente, o diretor já mostrou o reloginho 3 vezes, porque, apesar de estar gostando da nossa entrevista, do nosso bate-papo, ele realmente tem o controle do programa. Então, eu vou
passar para você a palavra para você se despedir do telespectador que está abrilhantando esse nosso programa de hoje, assistindo você, pré-candidato ao Senado. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, Nelson. Quero desejar ao telespectador uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a todos. E quero pedir, me deem a oportunidade de eu ser o advogado do Rio Grande do Norte no Senado. Muito sucesso na sua caminhada. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. DNA Center, evoluindo por você. Esterbom, é Esterbom. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br.